E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu vou falar com vocês sobre iluminação, sobre algumas possibilidades, tá? Alguns dos nossos alunos de vários cursos, na verdade, entre eles Oz Experience, galera do Academy, galera do Produção de Vídeo, sempre tem dúvidas sobre que tipo de luz usar, quais são as diferenças e, no fim das contas, inclusive, que luz investir, né? Para que você tenha um setup que seja consistente. E hoje eu resolvi montar aqui várias possibilidades em termos de setup, para que você conheça essas luzes, conheça as características, veja quais são os prós e contras de cada uma delas, tá? Só para a gente dar uma zapeada aqui, né? Enfim, eu sei que está um pouco bagunçado, mas a ideia é a gente montar aqui alguns setups de luz. Eu tenho aqui, só para você começar, um LED da Aputure, que é o esse aqui é o 672W, que é um LED que eu uso muito, tá? Ele está até ligado aqui, que é o LED que eu uso na maioria das produções, tá? Aqui nos vídeos da Oz, produções externas que eu faço para clientes, é o 672W. Qual é a característica dele? Ele é uma luz de LED da Aputure Amaran, né? E ele tem 672 LEDs, tá? E ele W, na verdade, significa que ele é uma cor só, ele tem a temperatura de aproximadamente 5.500 Kelvin. Uma característica desse LED especificamente também, e é uma coisa que você tem que saber em relação à iluminação, é o chamado CRI, que é o Color Reproduction Index, ou IRC, Índice de Reprodução de Cor. Então, pessoal, luz não é só potência, você tem que ver como ele reproduz as cores. E não estou falando se ele é luz quente, luz fria, se é daylight ou tungstênio. Eu estou falando se ele tem uma boa reprodução de cor. E os LEDs da Amaran, de uma maneira geral, eles têm uma ótima reprodução de cor, né? Eles são fiéis, então eles conseguem tirar um bom tom, principalmente quando a gente pensa em pele, tá? Então esse aqui é um dos que a gente está usando, eu estou com um deles ligados aqui, inclusive, para fazer um bafinho aqui para ficar um pouco mais iluminado para vocês. Outro LED que eu estou usando aqui é também da Amaran, tá? O Aputure, ele é um 198C. Qual é a característica dele? Esse é um LED um pouco mais portátil, né? Ele está aqui com uma bateria, ele só funciona a bateria ou pilha, ele não tem AC, e ele tem uma variável que é o seguinte, esse consegue mudar o tom da cor, tá? Então ele pode ser tanto 3.200, 3.300 mais ou menos, 3.200, ou 5.500, então ele vai do tungstênio ao daylight. Tá? Essa câmera que você está vendo, para facilitar a nossa vida, ela está com um balanço de branco automático. Então, por enquanto, você não vai ver muito a questão das cores, tá? Mas esse aqui ele pode variar a tonalidade, ser mais amarelo ou ser mais branco. E ele tem também um controle de intensidade. Eu posso deixar ele desligado, mais forte ou mais fraco aqui, tá? Então, é um LED muito legal, muito portátil e também tem uma boa reprodução de cor. Parecido com ele, mas só parecido, tá? Eu tenho um desses LEDs bem simples, é um HD 160. Ele é um pouco mais fraco que esse, porque ele tem menos LEDs, são 160 LEDs. Cara, esse aqui foi comprado na Deal Extreme, super barato. Na época acho que deve ter custado uns $30 ou até menos. E qual é a característica? 160 LEDs, a galera usa muito em cima de câmera, ele é bem portátil, também funciona com bateria e ele tem uma potência razoável, tá? Se você quiser utilizar, então ele é bem razoável nesse sentido. Em termos de potência, você vai encontrar esse LED às vezes por R$180, R$200, talvez um pouco menos, um pouco mais, depende um pouco do modelo, mas ele tem uma questão, e aí que as pessoas às vezes acabam caindo num problema, que é o fato de que ele não tem uma reprodução de cor muito boa. E se você prestar atenção, não sei se vai dar para ver aí, ele é bem esverdeado. Tá? Talvez nessa imagem que você está vendo aí na tela, você já consegue perceber, eu estou vendo aqui nos reflexos dele, a quantidade de verde que ele tem, quando eu comparo com um desses aqui, por exemplo. Tá? Eu não sei se você vai conseguir perceber diretamente, mas esse aqui é bem mais esverdeado, esse aqui tem uma reprodução muito mais interessante, tá? Então, é um LED que é barato, mas ele te traz esse problema. Se você filmar com reprodução de cor ruim, significa que você não tem boas tonalidades de pele, principalmente, das cores em geral, e aí você vai ter problemas na pós, porque não é só tratar o verde, é porque, na verdade, ele não está reproduzindo, não está deixando a câmera receber as cores que ela precisa para ter a melhor qualidade de imagem. Então, é um LED que é prático,
Eu uso para efeito, principalmente. Boto gelatina colorida e ilumino com um tom azul, um tom vermelho, mas não uso normalmente para iluminar pele, tá? Porque ele te dá essa luz bem esverdeada. Aí eu tenho aqui também, tá, uma luz que é bastante subjugada aí por videomakers, que é o chamado Set Light. Tá? Subjugada por quê? Também conhecida como marmita ou... Eu não posso falar isso aí ao vivo, mas enfim, tá. Se chama também de espalha-bosta, porque na verdade é uma luz muito espalhada e é uma luz que ela tem uma intensidade forte, mas cara, apesar de ser subjugada, eu gosto muito dessa luz aqui. Por quê? Porque ela usa uma luz halógena, né, com filamento aqui de tungstênio, e você tem uma reprodução de cor muito boa. E isso é muito bom, porque, cara, você tem que prezar pela reprodução de cor. E outra, ela pode ter alta potência. Aqui, nesse caso, eu estou com uma lâmpada de 300 watts, mas eu posso usar uma lâmpada de 1000 watts, por exemplo. É bastante luz. Às vezes você quer iluminar um espaço maior, iluminar uma sala, você pode pegar ela, jogar ela num canto da sala, apontada para a parede ou para o teto, e ela dá uma luz bem intensa na sala inteira. Então, ela tem essa característica, ela tem alta potência, boa reprodução de cor, mas é uma luz que você não tem muito controle. E tem uma questão, ela tem a questão do calor, né? Ela fica quente, tá? Então você tem que ficar atento, se você tiver um lugar, cara, pequeno, tiver que filmar próximo, fica um pouco complicado você usar ela por causa do calor. Mas... pelo preço, você vai encontrar aí, talvez no Mercado Livre, kits de duas dessa aqui por R$300. Então você tem bastante potência, boa reprodução e um preço baixo. Só que, lógico, tem que ficar atento sobre a tomada que você vai usar, porque tem mais potência, não dá para usar com bateria, né? Então você tem algumas limitações, mas é muito interessante também. Então essa é o chamado Set Light. Tá? Nesse caso aqui, aí é uma coisa interessante você saber, o que você pode fazer é trocar a lâmpada por lâmpadas mais fracas. Eu sempre ando com 3 lâmpadas se eu for levar um kit como esse. Uma de 300 watts, dá para botar até 100 se você quiser, uma de 500 e uma de 1000, porque se eu precisar de mais potência, né, um espaço maior, eu posso usar ela também. Então eu vou ligar ela aqui para vocês verem, tá? Então você vê que ela já é uma lâmpada mais amarelada, né, nesse balanço que a gente está agora, porque ela é uma lâmpada de tungstênio. Então você tem que lembrar também, tá? Isso não só para ela, mas para todas as suas luzes, você tem que parear a temperatura de cor da sua câmera com a temperatura de cor das suas iluminações, né, da iluminação principal, ok? Então essa aqui é o chamado Set Light. E por último, aqui no canto desses setups aqui, eu estou com o meu famoso balão chinês adaptado, criado, que, cara, eu até fiz um vídeo há um tempo atrás que chama a melhor iluminação por menos de R$100. E realmente, com 50 ou 60 reais você monta uma luz como essa. Não é a mais prática de usar, tá? Porque ela é frágil, a luz fica meio exposta aqui, mas ela tem uma ótima reprodução de cor, porque você usa uma bipino de tungstênio, tá? Aqui eu tô com uma lâmpada de 300 watts aqui dentro. Depois eu vou mostrar um detalhezinho aqui, ó, Saulo, se você puder mostrar aqui dentro pra gente, só para o pessoal ver como é que tá. Não é a melhor instalação, mas se você tiver um ambiente controlado, você tem ali uma lâmpada bipino, tá? Com boa potência. O que eu vou fazer aqui é só ligar ela só para você ver a luz dela, certo? Você pode colocar um interruptor também. Então, o que é legal nela? Ela se torna um globo luminoso e ela tem uma luz bastante difusa, tá? Daqui a pouco eu vou montar uns setups para você ver. Mas é legal porque ela é barata, ela tem boa reprodução e ela tem uma potência legal também, 300 watts você consegue iluminar bem. Então é uma lâmpada que eu recomendo que você tenha uma por perto. É um balão desses de festa, ele é de nylon, tá? Tem que tomar cuidado, ela não pode encostar, tá, no balão, senão ela pode pegar fogo. Então é por isso que é uma lâmpada delicada. E aqui eu estou usando um tripé de microfone para usar, mas você pode usar qualquer tipo de suporte para colocar ela. Isso aqui é o balão chinês, tá? Então tá aqui, depois vocês podem procurar o vídeo no canal. Tá? E outra coisa que eu gosto muito de usar, na verdade,
é necessário que você tenha no seu setup de iluminação são difusores e rebatedores, tá? Eu tô com um montado aqui, deixa eu jogar essa aqui um pouquinho para trás, sem cair. Eu tô com um difusor circular, tá? Ele é um rebatedor e difusor circular de 1 metro, mais ou menos de diâmetro, um pouquinho mais, e ele aqui está no modo de difusão. O que significa isso? Ele está semi-transparente, né? Então, quando eu jogo a luz, eu jogo passando por ele para que eu tenha uma luz mais difusa. E o que ele faz? Ele faz com que você aumente a fonte luminosa. Isso é muito legal de você ter, é prático, é barato, tá? R$100 e poucos você tem isso. E ele funciona tanto dessa maneira, ele tem aquelas capas, né? Que você pode botar prateada, dourada ou branca para usar como rebatedor, tá? E mais legal, e mais barato inclusive que isso, né? Tão legal quanto... Você tem o isopor, que é muito bom de se ter também. Porque ele serve para você fazer preenchimentos, né, e para você rebater luzes. E também, o que eu faço com os isopores aqui? Eu faço uma parte com cartolina preta e outra com a parte branca dele. Repara, ó, se eu mostrar aqui ó, no meu rosto mesmo, se eu posicionar ele aqui, ó, você já vê a ação dele, tá vendo? Tô com uma luz sendo jogada aqui desse lado, tá? Dá pra ver aqui a fonte. Então, ó, só o fato de eu jogar aqui, ó, ao preenchimento que a luz já me traz. Lógico, joga fora do quadro, mas a ideia é essa, você poder rebater as luzes e preencher com um isopor, que é muito barato, tá? Por último, só uma curiosidade também, um LEDzinho que eu gosto e é barato de ter e é muito massa de ter na mochila mesmo, é o Amaran ALM M9, tá? AL-M9, que ele é bem pequenininho, portátil, ele é USB, não é super forte, mas tem uma boa potência para você dar um preenchimento, para você às vezes colocar no fundo da sala, às vezes você vai fazer um vídeo rápido ali, quer fazer uma live, fazer um vídeo com o celular, super portátil, tá? Você funciona inclusive num power bank, então é o AL-M9, esse eu recomendo muito que você tenha um por perto, beleza? Então, essas são as luzes que temos aqui. Lembrando também que eu estou agora com a luz da sala ligada. Aqui na sala eu uso esses balões, como vocês estão vendo, com lâmpadas de tungstênio bipino, tá? Tem aquelas... Elas são halógenas, né? São as antigas lâmpadas incandescentes, né? Hoje elas são halógenas, que ela tem o mesmo bulbo, mas ela tem uma pequena lâmpada halógena lá. Também tem uma boa reprodução de cor e funciona em 3200 Kelvin, tá? Temperatura de tungstênio. Beleza, então é isso que a gente está usando aqui. Aí uma pergunta que as pessoas fazem, Maurício, e o softbox? Cara, o softbox é muito legal. Você encontra bons kits de softbox, né, e com preço razoável. É uma luz fácil de usar porque ele já é uma fonte grande, então ele tende a ser mais difuso. Saiba uma coisa, quanto maior a fonte luminosa, mais difuso vai ser, tá? Então, o softbox, como ele tem aquela boca maior, né, e tem um difusor na ponta, ele já é uma lâmpada mais difusa, então é fácil de usar nesse sentido, pelo fato dele ser uma lâmpada mais difusa, tá? Qual o problema do softbox? 2 problemas para mim. Montar softbox é um pouco chato, que você tem que ir montando as varetinhas dele, é um pouco trabalhoso, quando você chega no set tem que montar aquela ruma de varetinha, enroscar as lâmpadas, tá? E 2, ele é uma lâmpada eletrônica e algumas dessas lâmpadas, boa parte delas na verdade, elas têm uma reprodução de cor também um pouco poluída, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem muito softbox que tende a esverdear a imagem pela maneira como ele reproduz, tá? A tonalidade dele esverdeia, então você vai ter esse problema de ter um pouco de verde na sua imagem que você vai ter que tratar depois, mas lembrando que se ele esverdeia significa que ele está reproduzindo algumas cores erradas, então nem sempre você consegue salvar. Então eu gosto do softbox, acho que é um bom setup para começar, porque você encontra setups baratos, é fácil de usar, só que a longo prazo eu não gosto muito de softbox, eu prefiro que você compre um bom LED com boa reprodução de cor e use ele com difusão, que você vai ter um resultado mais interessante. Agora o que eu vou fazer é o seguinte,
convidar o Saulo, que está me ajudando aqui, para a gente fazer aqui algumas demonstrações com as diferentes luzes, tá? Eu vou usar uma SL2 ligada aqui, e aí sempre que eu for gravar eu vou falar em que temperatura eu tô, né, para aquela lâmpada, e que lâmpada eu estou usando, só para você entender. E aí mostrar como é que são esses setups, para você entender as diferenças entre as luzes. Vamos lá. Beleza, então. O que a gente vai fazer agora é botar essas luzes em ação. Então eu fiz um pequeno cenário, né, com o sofá, nosso amigo Saulo ali, ó, grande ator. E a gente vai fazer o seguinte, coloquei a SL2 aqui, vou montar os setups. Por enquanto eu estou só com essa luz de serviço aqui, né? Então, eu só estou com uma luz, eu desliguei as luzes da sala, mas eu estou com uma luz jogada aqui para cima, só para ela dar um preenchimento, tá? Então eu vou só conferir aqui, ó, nesse momento, a SL2, ela está com o balanço de branco Daylight, né, que seria o balanço que a gente está usando. E eu vou começar, como já é a luz que eu mais uso, eu vou começar pela luz da Aputure, tá? O 672W, que vai ser a nossa luz de referência, que é o que a gente mais usa aqui na OSI. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar aqui para gravar, tá? Então eu estou no... Deixa eu só colocar aqui ela no Daylight. Por que Daylight? Porque eu vou trabalhar aqui com uma lâmpada, né, que é Daylight, 5500, 5600 Kelvin. Tá? Então você configura a câmera de acordo. Vou colocar para gravar. E aí eu vou montar esse setup aqui com essa luz direta. Tá? Então vamos lá. A ideia normalmente é que você monte a luz ela um pouco mais lateral, tá? E não tão frontal. Porque frontal ela tende a chapar a pessoa. Porque ela está com muita potência, vou baixar um pouquinho, tá? Então está em 70% da potência aqui, ó. Colocando ela aqui frontal, você vê que ela fica uma luz muito dura, muito atacada de frente. Se eu vou criando lateral aqui, ó, você vai percebendo algumas sombras. Saulo, você pode só levantar o rosto, por favor? Você vai percebendo essa sombra, que ela vai dando esse decaimento aqui. Eu gosto dessa sombra, só que eu não quero ela tão intensa, tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou tentar deixar ela um pouco mais alta só que ele, tá? E vamos ajustar aqui a câmera. Nesse momento eu estou aqui com o ISO 400, estou com a velocidade em 50 e abertura em 2.5 nessa lente. Vou desligar a nossa luz de serviço, para ela não influenciar na sala, tá? Eu vou ficar escuro aqui, mas está tudo bem. Então a gente tem aqui, nesse momento, a luz da Aputure, né, a mais ou menos 30 graus, está aqui a 1,5 m de distância, tá? E você tem esse resultado. Eu vou baixar a intensidade dela aqui, ó, só para você ver. Eu vou do mais baixo, está em 10%, até eu chegar numa boa intensidade aqui, que seria nessa faixa aqui de uns 40%. O que acontece? Você vê que essa sombra do lado dele está muito forte e a luz ela está dura ainda. Por que ela fica dura? Porque a fonte é pequena, né? Então eu não tenho difusão aqui. Se eu colocar, por exemplo, a mão na frente do rosto dele, você vê uma sombra muito, muito marcada da minha mão, né? Qualquer sombra que você fizer aqui. O que eu faço para que isso se torne uma fonte mais difusa? Tá? Eu posso usar um difusor aqui. Mas vamos dizer que eu quero uma luz mais dura, inicialmente, tá? Como é que eu me livro daquela sombra que está ali daquele lado? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso rebatedor, vou virar aqui a tela para mim, e vou trazer ele para cá. Ó. Você vai ver que essa sombra que está aqui no rosto dele, ela começa a ficar mais suave. Uma dica quando você está iluminando é você olhar para a pessoa e não ficar só olhando para a câmera. Olha se as coisas estão agindo da maneira correta. Então, ó, sem rebatedor, com o rebatedor. Você vê que já melhora bastante a situação da luz aqui, né? Então, ó, bem mais dura, ali, né, aquela sombra, e agora uma sombra bem menos marcada, tá? E aí eu estou usando o LED direto, tá? Mas uma maneira que eu gosto de usar esse LED é com o difusor na frente dele, tá? Eu sei que eu estou em blackout aí, mas vamos lá. Então eu vou jogar um pouquinho mais para trás para a gente ter espaço. Já eu ajusto a intensidade. Vou jogar o nosso difusor de tal maneira que ele não fique dentro do nosso quadro. Tá? Então tem só que tomar esse cuidado para não ficar dentro do nosso quadro. E aí eu vou agora jogar a luz
a mais ou menos uns 50 centímetros no difusor e vou aumentar a potência. Por quê? Porque agora ele está sem potência, né? Porque ele está passando por um tecido. Então vou jogar agora uma luz mais intensa, que seria aqui, ó, eu estou agora com 99% da potência dela. Você já percebe, se eu colocar a mão aqui, né, como eu estava fazendo antes, que a sombra da minha mão é muito mais sutil. Eu estou olhando aqui de frente o difusor, ele se tornou uma bola branca. E a minha mão tem sombra, mas ela já é uma sombra muito mais sutil. Tá? Então eu já tenho um resultado bem mais interessante. Inclusive essa sombra lateral, que a gente estava vendo no rosto dele, ela ainda existe, mas ela está mais tranquila. E aí o que eu posso fazer? Posso preencher com o nosso isopor. Então eu venho aqui, né, e posso dar uma preenchida aqui. Deixa eu só virar a tela para mim. Ó, eu venho preenchendo um pouquinho aqui com o nosso isopor. A exposição agora está um pouquinho mais baixa, né? Porque eu realmente, quando eu uso o difusor e eu afastei a distância, eu estou perdendo intensidade, então eu vou subir agora o ISO da câmera um pouco mais, tá? Não, o ISO foi um pouco demais. Deixa eu baixar aqui. Vou abrir um pouquinho a nossa lente, que a gente ainda tem uma pequena margem aqui para ela. Beleza. Pronto, ó. Então, agora a gente tem o resultado final. Você vê que o difusor, o rebatedor aqui, ele vai agir, ele age um pouco menos, mas mesmo assim, ó, ficou bem interessante. E você vê a suavidade da luz se a gente comparar a imagem antes do difusor, depois do difusor. Então, essa aqui é a nossa referência padrão. É assim que eu uso a maioria dos vídeos quando eu vou fazer aqui na OSI. O Amaran Aperture, né, a 672, atacando via difusor e fazendo os meus preenchimentos quando necessário. Essa é a primeira referência, ok? Bem, aí, vamos lá. Maurício, se eu resolvesse... Agora eu estou falando primeiro das fontes maiores e mais intensas, tá? Se eu resolvesse que agora eu quero trabalhar com a luz que é a nossa marmita ou set light, eu vou montar o setup para ela agora, tá? Vou cortar a nossa câmera aqui. E aí, vamos trazer ela para o nosso lado aqui. Vou deixar ela ligada por enquanto, depois eu vou desligar, certo? Ok, vou desligar essa nossa luz aqui. Estou na penumbra, eu sei, tá? E agora a gente está com essa luz, que é o nosso set light, tá? Ele está aqui com uma lâmpada de 300 watts, que não é tão forte, né? Mas já é bastante forte. Ela talvez seja um pouco mais fraca do que o Amaran que a gente estava usando. É bom até para você ter uma referência, né? Que um Amaran desse seria mais ou menos uma lâmpada de 400 watts, tá? Bem, vou gravar aqui na SL2, mas se você observar agora na SL2, deixa eu só ajustar a exposição dela aqui. Então estou gravando nela. Você vai ver que ele está completamente amarelado na nossa imagem. Por quê? Porque eu estou com um balanço de branco errado. Tá? Não é porque a luz é amarela. Tudo bem, ela é amarela. Mas o problema é que eu estou com um balanço de branco trocado. Tá? Ele está para daylight, ou seja, 5600, 5500. E aqui essa luz é uma lâmpada de 3000, 3200. Tá? Então eu vou parar a nossa gravação e vou ajustá-la. Na sua câmera você vai ter no mínimo os ícones aqui, né? E aí eu vou usar o que a gente chama de Tungsten Light, tá? Que seria essa lâmpada de tungstênio. Então agora eu tenho uma lâmpada de tungstênio, né? E aí você está sofrendo ali das mesmas dores que a gente tinha antes, né? Sombra muito forte, né? Se eu passar aqui, colocar qualquer fonte, ó, você vê que a sombra está bem forte, você vê que lá no fundo, inclusive, da imagem, a sombra está bem marcada, tá? Eu posso também preencher, se eu quiser. A mesma ideia de preenchimento vale, tá? Só que eu ainda estou com uma luz muito dura. E esse é um dos problemas. E as pessoas acham que essa luz é ruim porque acham que é dura e eu não tenho o que fazer. Tenho que fazer. Faça a mesma coisa que eu fiz do outro jeito. Eu vou pegar, vou afastar ela um pouco e vou jogar um difusor. Isso vai fazer com que eu tenha uma luz com uma sombra muito mais suave, com uma difusão mais interessante. Deixa eu só afastar um pouquinho ele aqui. Tá? E já fica mais interessante. Agora faltou também um pouquinho de potência,
Vou ajustar aqui a nossa abertura da lente, para ela chegar. Acho que nesse caso aqui eu vou ter que atacar um pouquinho mais no ISO mesmo. Agora eu estou com ISO 800, abertura 2.5. Tá? E aí você já tem um resultado mais interessante, né? Muito mais sutil também, mais suave, da mesma maneira que o Amaran estava funcionando. E aí eu venho, se quiser, né, com algum tipo de preenchimento. Essa outra luz de preenchimento, às vezes ela pode ser uma... Você pode colocar uma luz jogada para o teto, sabe? Às vezes não se usa normalmente uma outra luz com a mesma intensidade. Você pode usar outra luz, mas ela tem que ser mais fraca, né? Um pouco, e também difusa. Então eu gosto muito da ideia de refletir, né? Usar um difusor, um rebatedor para rebater essa luz e você ter um bom resultado. Então essa é a nossa tungstênio, né? Num set light montada com um difusor, que fica bem interessante. Ah, Maurício, posso só botar um vegetal aqui na frente? Pode. Vai ter o mesmo resultado? Não, tá? Porque ela não vai aumentar a fonte no tanto que a gente gostaria que ela aumentasse. Então ela não tem o mesmo resultado, tá? Então você vê que fica uma luz muito bonita, muito interessante também, mas, né, e uma luz barata. Um Amaran desse custa mais ou menos uns R$1.000, enquanto uma lâmpada dessa aqui vai custar uns 150, R$200. Tá? Cada um tem suas características, como eu falei, mas é uma possibilidade que você tem de baixo custo. Tá? Vou cortar a nossa câmera aqui e vamos passar para o balão chinês. Tá? Vamos lá, vamos ligar a nossa luz de serviço. Pronto. E aí vamos para o balão chinês, nossa terceira opção do dia. Como eu estou com a minha tomada lá do outro lado, vou ligar ele do outro lado, tá? O balão, mas você vai ver como é que ele vai funcionar. Vai ficar interessante também, tá? Deixa eu ligar ele aqui. Ok. Deixar ele mais ou menos aqui. Cuidado, tá? Com as luzes, só para ela não dar reflexo na própria lente. Mas vamos. Também estou aí com uma lâmpada de 300 watts, né? Ela se torna essa bola luminosa, mas ela já é naturalmente mais difusa. Tá? Vamos ver como é que ficou aqui. Ela está gerando um pouco de sombra ali no fundo. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Beleza, vou baixar um... Então vamos lá. Esse é o balão chinês ligado, tá? A gente está na SL2, eu vou configurar agora o ISO para um pouco mais baixo, tá? E mexer um pouquinho aqui na abertura também. E a gente tem também um bom resultado de iluminação já naturalmente mais difusa, né? Se você coloca a mão, ela já tem uma difusão. Existem balões maiores também, tá? Você pode comprar e lâmpadas de outras potências, mas normalmente eu gosto de lâmpadas de 300 watts. Acho que é uma boa potência para o balão especificamente, tá? E aí fica bem interessante, tá? Vamos lá. Então vou ligar aqui. Agora a gente está com o balão chinês gravando com uma lâmpada de 300 watts. Você está vendo agora a imagem na SL2, como ela está ficando, tá? Deixa eu só conferir se o meu áudio está gravando. Ainda está gravando. Ok. E aí você vê que é uma lâmpada também naturalmente mais difusa. Ah, posso preencher se eu quiser? Pode. Tá? Também vai funcionar a mesma ideia. Você vai preenchendo aqui com um outro rebatedor ou com isopor, lógico, tentando sair do quadro, certo? E aí vai ficar legal aqui o seu resultado final. Como eu falei, uma lâmpada um iluminador, né, que você vai montar que vai sair super barato na faixa de, enfim, R$100 ou menos do que isso, inclusive, tá? Então, esse é o balão chinês. Recomendo, independente se você vai usar muito, pouco ou não, tenha um desse por perto, porque é muito barato e vale a pena. Ah, esqueci de desligar a luz de serviço. Então, só para garantir aqui que a gente tem a mesma situação, sem a luz de serviço, tá? Então, agora, balão chinês com o nosso preenchimento, sem o nosso preenchimento. Beleza?
Ok, então a gente viu as 3 fontes maiores, tá? E agora eu vou falar de fontes menores. O que acontece? Fonte menor é um pouco mais problemática porque elas tendem a ser mais duras. Quanto menor a fonte, mais dura a iluminação. E elas também têm menos potência. Então, talvez eu não chegue nas mesmas características que eu tinha com as outras. E eu não posso, por exemplo, difundir tanto, né, porque eu não tenho energia para conseguir fazer, né, não tenho força nessas lâmpadas para elas difundirem, conseguirem passar por um difusor e conseguir montar o setup. Então o que eu vou fazer agora, eu vou parar esse L2 e vamos montar. Vamos primeiro o Amaran, tá? Vou colocar agora desse lado e vou desligar o nosso balão. Deixa eu ligar a nossa luz de serviço rapidamente. Ok. Desligo o balão. E aí vou ligar o nosso Amaran. Tá? O que acontece? Se você observar agora, olha o que vai acontecer na imagem da SL2. Primeiro, ele está bem duro, né? Realmente ele está com uma luz pequena, uma fonte intensa, e tem um outro problema. A minha SL2 está configurada com balanço de branco errado, certo? Ela está com o balanço de tungstênio, porque eu estava usando o balão. Então eu vou ter que mudar o balanço. Vou cortar aqui. Você não consegue mudar o balanço de branco enquanto filma, tá? Pelo menos nas câmeras da Canon. Então vamos voltar para o Daylight. Mas aí o que é interessante nesse caso aqui, antes de eu mudar? Essa luz, tá? Então essa luz permite que eu venha e mude a temperatura de cor. Então eu posso fazer com que ela chegue na temperatura. Então eu posso ou mudar na lâmpada ou posso mudar na câmera. Isso é legal porque se torna um LED bem versátil para você brincar com cores, brincar com tonalidades, misturar com outras lâmpadas do ambiente, tá? Então vou desligar aqui a nossa luz de serviço. E aí a gente tem uma luz que é bem dura, né? E aí qual é o problema? As pessoas usam essas lâmpadas em cima da câmera, então fica muito forte, fica muito marcado. Minha recomendação para elas, tentar usar com difusão, tá? Ou tentar usar rebatida. Vou fazer um efeito aqui para vocês verem, que eu vou pegar um difusor. Vou pegar aqui Pode ser um papel vegetal, às vezes até um papel manteiga nesse caso. E aí você vai fazer o seguinte, você vai jogar ele à frente do LED. Adianta jogar em cima do LED? Não muito, tá? O ideal é que você jogue à frente e afastado. Se você conseguisse pendurar isso em algum lugar, ficaria mais interessante. Porque aí você tem uma luz um pouco mais difusa. Por quê? Você está aumentando a sua fonte. Tá? A ideia é a mesma do difusor circular. Só que o difusor circular, o que vai acontecer é que ele é muito grosso. Então acaba que eu não vou conseguir, né, talvez tanta potência. Mas vamos tentar agora com o difusor circular para a gente ver, né, com LED menor se é possível fazer a mesma ideia. Então vou trazer ele para cá e vamos colocar o difusor aqui na frente. Então agora eu tenho ele com o difusor, vou levantar um pouquinho. Tá? Ainda está faltando um pouco de luz, eu vou compensar na nossa câmera. Enfim, não fica super claro, mas também dá uma estética interessante, né? Talvez se você tivesse um outro, você jogasse um pouco para o fundo, você cria uma outra textura ali, tá? Nesse caso, eu tenho luzes ali no fundo, por exemplo, que eu poderia ligar. Então, se eu quisesse, poderia criar um efeito com luzes ao fundo, essa luz azul, né? E esse LEDzinho aqui. A luz de ataque nesse momento é simplesmente esse pequeno LED. O que ficou legal é porque como eu tenho outras luzes atrás, né, no fundo, tudo fica mais bem composto, né, e faz sentido dentro da nossa composição. Esse efeito ali é só uma luz de LED no chão com uma gelatina de efeito azul. Depois eu mostro para vocês. Então esse aqui é o nosso Amaran. E aí eu vou desligar o fundo para você comparar com a imagem daquele outro LED. Tá? Que é o LED mais baratinho, né, e que não é muito bom em termos de reprodução. Vamos ligar a luz de serviço, voltei para cá, vamos desligar o nosso ataque.
Eu vou tirar ele daqui e vamos para o nosso outro LED. Antes de mais nada, eu vou usar ele sem a luz de fundo e também sem difusor nenhum. Vou colocar aqui. Então, beleza. Cara, é muito verde. Nossa senhora. Tá, então beleza. Ele tá bem verde, mas tudo bem. Vamos desligar aqui a luz de serviço. E aí cortando ali para a imagem da SL2. Não estranhe nesse momento o fato de que ele está no balanço errado. Então vou cortar a SL2, porque aquela não muda de cor, tá? Então eu vou botar ela para luz do dia. Maravilha. Vamos focar. E beleza, essa é a luz então, né? Ela tem um controle de intensidade aqui, ó, que eu vou aumentando. Quanto mais fraco eu deixo, mais verde ela fica. E aí eu tenho essa possibilidade de fazer essa luz dessa maneira. Como melhorar? Também difusão. Tá? Então eu posso colocar aqui em cima dela, ó, já melhora um pouco, porque ela já dá uma controlada, né, na difusão do LED. Né? Posso botar em cima, mas não vai ter tanta eficácia. O ideal é você jogar mais para frente um pouquinho, para você ter um pouco mais de difusão. Tá? O fato de você jogar para frente, só lembrando, é porque você aumenta a fonte luminosa, certo? E aí, por último, eu vou usar na mesmo setup com o nosso rebatedor, né, o difusor aqui, passando na frente dela. Vamos ver como é que ficou aqui. E aí temos aqui o resultado. Tá? É bom que você vai medir com seus próprios olhos como é que ela vai se comportar. Tá? Vendo aqui na SL2, assim, a princípio, gostei, inclusive. Tá? Achei interessante. Vamos dar uma chance de ligar o fundo aqui para ela também. E aí a gente tem o nosso efeito final com a luz de fundo ali. Eu não liguei o fundo para as outras, tá? Mas também poderia ligar, mas só para a gente entender que também é possível fazer aí para os outros setups. Beleza? Por último, só para a gente fechar aqui, já estamos com um bom tempo de aula, eu vou... Deixa eu ver se está gravando aqui. Eu vou trocar pelo nosso pequeno LED, tá? Que é o ALM9. Vou cortar esse L2 e vamos ver. Esse aqui ele tem uma boa reprodução. Deixa eu ligar a luz já. Ele tem uma boa reprodução, tá? Só que ele é muito pequeno. Então é um pouco difícil fazer luz de ataque com ele. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com uma luz desse tamanho aqui. Deixa eu desligar aqui a minha luz. E aí eu vou fazer uma luz. Ó, fica até também é uma estética interessante, né? Às vezes você quer fazer uma coisa um pouco mais sombria, com a luz um pouco menor. Então, esse é o resultado da ALM9. Tá pequenininha aqui para o nosso setup. Essa aqui não tem quase nenhuma potência, então vai ser muito difícil eu conseguir usar ela por trás do difusor, tá? Eu não tenho potência para isso, então realmente essa aqui eu vou ter que contar com a própria difusão dela aqui, que é mínima, para tentar criar esse efeito, certo? E a gente volta para a nossa luz e fechamos por aqui. Tá? Então, aqui você teve a oportunidade de ver, né, todas elas, você viu que eu consegui montar todas elas num setup semelhante em termos de distância, em termos de resultado final. Lembrando que eu também uso essas luzes de fundo, né, para fazer composições aqui na sala, é uma ideia também, se usar luzes coloridas. Uma outra coisa que eu usaria, que eu não montei aqui também, são as luzes de recorte, tá? Que é uma luz que eu costumo colocar, e eu gosto muito dessa aqui para fazer isso. Coloco ela por trás da pessoa, para dar esse brilhinho no cabelo ou aqui no ombro, tá? Quando eu faço vídeo, eu sempre boto uma luz aqui na altura da minha cabeça, que ela dá um brilho no cabelo também e fica bem interessante. Então aqui você teve uma oportunidade de ver várias luzes diferentes, diferentes preços, para poder testar e tirar suas próprias conclusões. Espero que você tenha gostado dessa aula.